com o desejo de que esteja sendo um ótimo final de semana. A liturgia deste 27º domingo do tempo comum traz como tema central a fé e a esperança. E o grande pedido que é feito por esta liturgia é: aumenta a nossa fé. E é justamente diante da soberania de Deus e da nossa fidelidade, o nosso acreditar na soberania de Deus. Então, o próprio tema fé, fidelidade, olhando um pouco nas línguas da origem, o emud, que vem do hebraico, o pistis em grego, ou o fides em latim, tem esse sentido de fé, fidelidade, e a base da nossa fidelidade está em Deus. Deus é inabalável, Deus é essa firmeza, e por isso podemos ter essa fidelidade, essa fé nele. Então, se nós dizemos que a fé é que salva, nós estamos dizendo que a salvação não é um mérito da pessoa, não é pelas suas qualidades, mas sim pela fé que nos une a Deus, e é Deus então quem nos dá a salvação. Então a fé, poderíamos dizer, é justamente esta firme adesão a Deus, firme adesão ao seu projeto e a entrega total a esses desígnios, que é claro que supera a nossa compreensão imediata, mas que vai nos levar à salvação. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Abacuque, seu primeiro capítulo, e ele mostra aí um grande diálogo entre Deus e o profeta. É claro que aqui se está vivendo um momento de desordem, um momento de dificuldade do povo de Deus, e isso vai desembocar no exílio da Babilônia, e o profeta é como que um grito desesperado pelo socorro de Deus. Mas Deus não pode fazer nada se o ser humano não dá a sua colaboração. Então, o remédio para que eles possam voltar a Deus vai acabar sendo os próprios algozes, ou seja, os babilônicos, que vão invadir e que serão como que o chicote de Deus para eles, o castigo pela infidelidade. Então, eu sei o que estou fazendo, os justos se salvarão, diz o Senhor, pela sua fidelidade, e quem deve ouvir é o povo, e Deus, então, aquele que vai salvar, aquele que é justo. A segunda leitura, continuamos lendo a carta de São Paulo a Timóteo, e esta carta ela é como que uma fotografia dos últimos dias de São Paulo. Tratamos como um testamento espiritual, e é claro que Paulo ele diz a Timóteo a necessidade de ele manter-se firme na fé para poder então confirmar os irmãos. Então, manter a fidelidade, isso deve ser o que sempre acompanha o ministro, como era o caso de Timóteo. Paulo recorda que a liderança está seguindo a Cristo, mas um Cristo aniquilado, e que não deve se envergonhar do Cristo da cruz, mas segui-lo com confiança, guardar a doutrina que receberam dos apóstolos como um depósito, o depósito fidei, depósito da fé, aquilo que é confiado e a confiança que é depositada no ministro. E então Cristo é aquele que se torna o responsável também pela fé da comunidade. Agora, isso só
vai ser possível pela força do Espírito Santo. E o Evangelho, tirado do capítulo 17 de Lucas, nós temos inicialmente uma grande prece dos seguidores de Jesus: aumenta a nossa fé. E Jesus então responde a esse pedido, dizendo que deve-se ter uma fé capaz de transpor as montanhas. O servir a Deus é um dever inerente ao cristão, mas ele deve fazer isso com uma fé capaz de transpor as montanhas que vão aparecer. Então, Deus, ele não precisa prestar conta disso, não é uma poupança que nós vamos fazer, mas é pura gratuidade. Então, é claro que não se utiliza disso para promover-se ou para promover a própria pessoa, mas o próprio Deus. Então, o que conta no reino é o espírito de participação, sem cobrar nada, anunciar gratuitamente, porque o próprio Deus é a nossa recompensa. E então somos esses servos, somos servidores, e quando nós recebemos um pagamento neste mundo, Deus não tem mais nada para nos pagar. Agora, quando nós deixamos na conta dele, ele nos paga, e nos paga bem mais do que nós imaginamos que queremos ou precisamos. Então, diante de uma sociedade que sempre está caçando recompensa, nós devemos estar focados no servir desinteressadamente e querer sempre uma recompensa, estar sempre correndo atrás de recompensa, muitas vezes faz a gente viver de migalhas, mas nós devemos viver de Deus e não de migalhas. Então, quando a ambição está até mesmo no meio eclesial, isso acontece, querer viver de migalhas, de recompensas, de elogios e assim por diante. Quem vive em espírito de comunhão nunca vai achar que está fazendo demais para o outro, mas vai achar que está fazendo o que deve ser feito. Então somos esses servos contribuindo com o reino. Para que possamos contribuir com o reino, devemos agir para fazer essa poupança no céu, guardar esse tesouro no céu, porque aqui na terra a paga é pouca ou quase nada, e Deus é que na sua riqueza saberá dar o verdadeiro bem de que nós precisamos e necessitamos para a nossa vida. Um ótimo final de semana para todos.